Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook. Muito bom estar aqui, obrigado pela oportunidade. A gente vai apresentar um trabalho que eu e o Guilherme fizemos durante mais do que 6, 7 meses, aí, estudando bastante, conversando com um monte de gente, fazendo uma porção de levantamento. Porque dentro da nossa área lá no banco, a gente vê uma série de casos de produtores rurais. A gente também tem contato com as cooperativas, prestadores de serviços, traders, as empresas de insumos. E como até o filminho sobre o Paraná que botou logo no comecinho, é preciso crescer, mas não basta crescer, tem que fazer melhor, né? E diante de todas essas oportunidades de mercado, o Guilherme mostrou pela elasticidade de renda como o mercado doméstico vai retomar aí, provavelmente o ano que vem, como o mercado asiático e depois africano e, claro, vai continuar crescimento na Europa um pouquinho e nos Estados Unidos vai demandar, e o Brasil está numa posição privilegiada para fazer esse incremento de oferta, né? A questão é que o que trouxe a gente até aqui talvez não leve muito mais para frente, porque pode ter uma porção de rupturas aí de tecnologia que vão remontar as tecnologias que a gente está acostumado, e especialmente as que deram um grande boost, um grande empurrão nos últimos 15 anos no Brasil. E o que a gente achou que cabia muito bem, não é bem falar sobre tecnologia, lá no banco a gente não se envolve com tecnologia agrícola, né? A gente trabalha com os produtores que trabalham com ela, trabalha com as cooperativas, com os prestadores de serviço, mas a gente não tem condição de ser expert em tecnologia agrícola. Não, porque quase tudo isso aí que está aqui, da parte digital, vai mudar nos próximos 10 anos, porque evolui muito depressa, né? E a obsolescência é imensa. Mas o que a gente viu é o seguinte: a organização, a empresa agrícola, a cooperativa, os prestadores de serviço para os produtores que são um pouco menores, precisam organizar algumas coisas para aproveitar, para tirar vantagem do que uma tecnologia digital para a agricultura pode proporcionar. E o que a gente vê também lá no banco é que realmente a agricultura está baseada, não sei onde estão. Basicamente, a agricultura de commodity tem que estar baseada e não pode fugir disso, e toda vez que foge, causa muito problema de sustentação. Tem que estar baseada em custo muito eficiente, uma otimização de custo o tempo todo, ganho de produtividade e ganho de escala. O ganho de escala é uma necessidade, né? As margens vão caindo ao longo dos anos. Quem tinha 200 hectares há 30 anos atrás vivia super bem, hoje talvez não consiga. Quem tinha 1000 cabeças de boi era rico, hoje talvez não seja tão rico. E o ganho de escala é uma constante, né? O duro é que, às vezes, a busca do ganho de escala, a busca do crescimento, a busca de dobrar em poucos anos, traz um outro componente que detona com tudo isso daí, que é o risco. Então, o chance aí, realmente a questão é como crescer reduzindo o risco, ou pelo menos equilibrando o risco no mesmo modo. E em termos de custo, se a gente for olhar, por exemplo, mão de obra, ou por exemplo, participação de defensivos, pegamos aqui um caso da soja, bem pior, provavelmente é o caso do milho, tem crescido muito mais depressa do que a própria inflação dos custos em geral, né? Isso traz um peso danado para a agricultura. Se a gente pegar a mão de obra, e pegamos um caso de tratorista em Ribeirão Preto, porque também não tem muito dado, né? E pegamos o caso de um crescimento composto aí, real de 3% ao ano. E a participação de defensivo na soja, e eu acho que, de novo, no milho e algodão, é bem pior do que isso daí, deu 9%. É bastante, né? Isso, se a gente não tiver competitividade, não vai abraçar o mercado incremental asiático e aí por fora, né?
Então, mas tem uma coisa que talvez ajude a quebrar essa reta que vem vindo aí. E o que a gente acha que ajuda a quebrar essa reta é justo a evolução que vem para frente, não necessariamente o que está aí. Provavelmente nada do que está aí, ou quase nada do que está aí, mas o que deve vir pela frente. Com um monte de investimento que empresas de todo tipo, desde Angel Capital, Venture Capital, essas grandes empresas estabelecidas estão pondo no mercado. Só entre as grandes estabelecidas a gente levantou que nesses últimos anos botaram 7 bi de dólar em desenvolvimento de tecnologia digital para a agricultura. E num evento que teve o ano passado de Venture Capital no mundo digital, 60% dos investimentos aconteceram em tecnologia para o agronegócio. Na Europa, 30 e poucos % das patentes novas são patentes voltadas para a agricultura digital. No mercado americano, de 10 mil e poucas patentes, não, de 12 mil e poucas patentes, quase 4 mil estavam ligadas a isso daí. Então, tem uma onda danada aí, né? A gente teve os dados dos startups aí, né? 37 startups dentro de 52 startups investidas no ano passado, em São Paulo, eram voltadas para o mercado agrícola. Então, deve vir uma onda danada aí e ajuda a quebrar essa onda de custo. Tem um monte de coisa já funcionando. Eu vi o caso de uma mineradora na Austrália, por exemplo, não tem mais nenhum operador, nem de máquina, nem de caminhão trabalhando, é todo controlado por uma central integrado, e isso aumenta bem a competitividade deles, né? E reduz o risco. Lá nos Estados Unidos já tem uma área bem grande sendo trabalhada digitalmente, mais ou menos, né, mais ou menos integrada. Aqui no Brasil tem alguns casos interessantes, como teve até um caso de uma boa economia de eficiência global no uso de coletadeira e caminhões de cana, por uso de integração digital. Mas, de fato, se a gente olha, bom, o que tem agora, eu acho que 65% dos produtores responderam aí que, assim, mais ou menos negativamente contra essas coisas. Muita coisa não funciona, a agricultura é um negócio super complexo, é biológico, é uma fábrica a céu aberto, essas coisas que a gente sempre ouve, e que é complexo demais para integrar digitalmente, né? E muitas prescrições que são feitas pelos algoritmos que existem ainda hoje acabam sendo enviesadas. A gente tem que fazer tudo do jeito tradicional, porque fica pior, emenda do que o soneto. E, de fato, a gente tem hoje, que talvez eu resumo pelo seguinte, inclusive uma situação que eu vivi bastante. Eu acho que esse negócio aqui está errado, não está não? Tá certo? Muita coisa oferecida é ingrediente, não é o prato feito. E muita coisa oferecida é mais ou menos como naquelas máquinas dos Flintstones. Tem uma interface de máquina, mas por trás ainda tem muita coisa que é mecânica, né? E, portanto, não resolve completamente o problema. Só que é uma questão de tempo, né? A gente não deve tentar escapar dessa onda se a gente está num mercado que precisa reduzir custo, precisa ganhar eficiência, precisa crescer, enquanto reduz o risco. E se a gente, eu vou pular isso aqui, que é meio conceitual demais, mas se a gente pegar esses 3 exemplos aí, Uber, ou pode pegar o Táxi 99, que saiu antes, Waze, Netflix, todas essas coisas, eles romperam com o setor onde eles entraram, porque eles fizeram um equilíbrio de 2 coisas ao mesmo tempo. Eles reduziram muito o nível de ativos envolvido e reduziram muito o risco de operar. Pensa numa pessoa que tem um carro, quer dizer, a Uber não tem nenhum carro, né? O carro é todo mundo. Você tem um carro, a lá antiga, um carro de praça esperando ali no ponto, parado às vezes horas. Se você tem um esquema de ligar você com o cliente mais perto, o carro para muito menos, precisa muito menos carro, você reduz muito o ativo e reduz o risco de ter que ficar parado lá. Então, essas 3 grandes rupturas e 3 grandes sistemas que a gente viu entrando em outros setores, provavelmente, não sei se é agora, daqui 3 anos, daqui 5, daqui 7, mas provavelmente dentro de 10, eles vão romper muita coisa na agricultura, porque eles reduzem o risco e porque eles reduzem o montante de ativo envolvido. Então, provavelmente a gente vai ver uma certa uberização da agricultura,
usando equipamentos de terceiros compartilhados. Isso nos Estados Unidos cresceu muito no meio oeste já, nesses últimos 2 anos. Uma wazificação aí da economia por você compartilhar os seus dados numa plataforma e receber, então, informação de volta, e você se beneficiar dessa informação compartilhada. E uma porção de usos em canais de terceiro de produtos que podem ser de uso coletivo ou de uso individual, mas que não é seu, vem de um terceiro para você, integrado com a sua operação. Então a gente sai de um sistema de talvez um trator com alguma eletrônica embarcada, algumas máquinas com algum sistema interligado, e vai para aquela ponta de lá, da direita, onde você tem um monte de sistema interligado. E aí que o rolo começa. E essa é a preocupação que a gente tem nessas adoções e no crescimento, que vai provavelmente, assim, se não tiver preparo, se não tiver conceito, enroscar, porque você tem uma integração de uma porção de sistemas, isso é muito diferente. Então tem uma parte legal aí, que é você ter máquinas automáticas, você ter uma porção de processos automatizados, integrados, etc. Mas o rolo começa, por exemplo, nisso aqui. E se um dia para de funcionar? E você não tem alternativa? E se um dia um hacker vem, como já aconteceu com carros da Willys Fiat num teste, e carro nem é automático, carro nem é autônomo, não. Carro do jeito que muitos de nós dirigimos hoje, que tem um sistema que vem pela internet para o sistema de entretenimento, e através do sistema de entretenimento, hackers entraram e conseguiram dominar o carro, dominar a ignição do carro, fazer o carro parar de funcionar ou funcionar de novo, para fazer uma amostra. Pode um hacker, por exemplo, pegar uma opção de colhedeira, equipamento, etc., dirigir tudo na frente de uma lagoa ou de um açude da fazenda e falar o seguinte: manda 1 milhãozinho para a conta aí, senão eu continuo o meu trajeto aqui, vai tudo para dentro d'água. Não é difícil acontecer isso. Já aconteceu com um carro Willys que tinha motorista sentado dentro. E teve recall de 1,4 milhões de veículos tiveram recall por causa disso. E uma outra preocupação é o emaranhado de sistemas. Quem viaja e passou por 2, 3 países diferentes sabe a quantidade de adaptador que tem que carregar. Né? Uma coisa emenda na outra, para você finalmente pegar o seu aparelho e botar na tomada do quarto do hotel. O que pode acontecer com esse monte de sistema, se você não tem um preparo para isso, uma arquitetura para isso, é esse emaranhado de adaptadores entre sistemas e, vamos chamar de fiação entre sistemas. E quem já investiu em sistema sabe que a compra de um sistema, digamos que você gaste 1 milhão para um sistema simples, se você for integrá-lo com 5, 6, 8 outros, você provavelmente gasta 4 ou 5. Né? E um sistema de 10 você vai gastar 40 ou 50 se tiver integração. Então, aí está um problema. Então, o que trouxe a gente até aqui não vai me levar muito para frente na adoção de agricultura digital de verdade, que possa ajudar o crescimento com menos risco. E eu não falei de gente até agora, mas olha um caso aqui. O Commonwealth Bank da Austrália teve que trocar 40% das pessoas na hora que digitalizou o banco. Então, tem que tratar das pessoas também. As pessoas até começando com o dono, né? Então, cuidado com a parte de conexão, interação de sistema, a segurança cibernética é fundamental, e a agricultura normalmente é até ingênua para essas coisas, né? Não tem disciplina, não tem processo, e precisa começar a criar barreiras. Tem que criar uma ciência de lidar com os acordos de serviços, é diferente de contrato, eu vou mostrar rapidinho aqui. E há uma nova cultura que tem que ser implementada. Nessa questão só uma dica para vocês, essa ISO 27002 traz muita coisa sobre esses 3 itens para segurança de informação: integridade, confidencialidade e disponibilidade. E aqui, eu sei que tem muita cooperativa envolvida, os produtores menores cooperados não têm condição de botar muita coisa disso, mas talvez as cooperativas consigam ajudar. E na agricultura de grande escala é fundamental. Um outro tema é, de novo, muita coisa vai envolver no sistema, prestação de serviço integrado, maquinário integrado, tem que ser contratada. Você
não tem sentido ficar investindo nisso, até por causa da obsolescência. Essas coisas, a tecnologia muda em 5 anos, você ficou com uma coisa de dinossauro. Então, como é que você vai lidar com um montão de prestador de serviço? Com acordos de prestação de serviço. E diferente de contratos, que normalmente está pintado em azul ali, né? Realmente você traça um escopo no contrato, traça um prazo, traça um pagamento, né? E traça o que acontece no caso de uma rescisão. Acordo de serviço tem muito mais que isso, e é um documento que vai ter que buscar continuidade de ganho de produtividade. O contrato é estático. Outro dia, um cliente nosso fez contrato de colheita, passou todas as colhedeiras para frente e toda a colheita é terceirizada. 3 sacos por hectare de soja, qualquer coisa parecida. Só que 3 sacos hoje parece bom, daqui 5 anos talvez tenha que ser muito menos do que isso daí. Tem que prever o ganho de produtividade em todo esse monte de serviço, né? Tem que prever contingência, tem que prever segurança, alinhamento de objetivos, né? Bom, e para terminar, já que eu estou seguro que não foi meia hora não, em todo caso. Só 15 minutos. Oi? Só 15 minutos. Ah, era só 15? Eu recebi a instrução de 30 minutos. Então estamos aí. Bom, a grande diferença que isso tudo traz, e eu acho que tem tudo a ver com uma nova estratégia para a agricultura, é que isso envolve mudança de cultura. Essa figurinha de baixo aí, para mim é super, super emblemática, e na minha vida aí de trabalhar em agribusiness 30 e poucos anos, ter montado vários negócios dentro de banco, a cultura come a estratégia. Você pode definir a melhor nova estratégia do mundo. Se não mexer com a cultura antes, e junto, e durante, e depois, a cultura vai comer a estratégia. Nós não conseguimos fazer nada sozinho, a gente sempre depende de uma porção de gente, e com esse monte de serviço envolvido, vai envolver gente de outras empresas ainda por cima. Se não organizar a cultura, não faz a estratégia funcionar. Bom, tinha muito mais, era para meia hora, estamos aqui com 15 minutos. Eu estou à disposição, o banco está à disposição de vocês, para o que nós pudermos ajudar nesse rumo. A gente tem um conteúdo interessante lá a respeito. Quem tiver interesse, fica à vontade, por favor. Obrigado.